alunos, vamos responder aqui então mais um exercício relacionado à interpretação gráfica de funções, certo? Bom pessoal, o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite três tipos de alertas para a população, certo? Bom pessoal, nós temos aqui o alerta cinza, tá pessoal? O alerta cinza, que diz o seguinte: deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo, né, estimar que a temperatura será inferior a 10 graus, tá pessoal? E a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Então veja que eu tenho duas informações aqui, tá pessoal? Temperatura inferior a 10 graus Celsius e umidade relativa do ar inferior a 40%. E nós vamos ter aqui, tá pessoal, o alerta laranja, tá pessoal? Que deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 45 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo, tá pessoal? Abaixo de 30 graus Celsius, certo? Então variar entre 35 e 40 graus Celsius e ficar abaixo de 30% a umidade relativa do ar. E nós temos aqui, tá pessoal, o alerta vermelho, tá pessoal, que ele diz o seguinte pra gente: o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Muito bem. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado nesse gráfico. Pessoal, esse gráfico ele é um gráfico bastante interessante, tá? Porque quando eu olho para esse gráfico, percebam que ele tem muitas informações. Eu tenho aqui o eixo X, tá, pessoal, que vai representar as informações do dia 0, dia 2, dia 1, né? Perceba, professor, cadê o dia 1? Pessoal, percebam que esse ponto aqui representa o dia 1. Esse aqui que vai representar o 2, esse aqui vai representar o 3, esse aqui vai representar o 4, esse aqui vai representar o 5 e assim por diante, tá, pessoal? Eles colocam desta maneira pra gente os exercícios, tá? Que é para que você entenda que aqui tem o número 1, que aqui tem o número 3, que aqui tem o número 5 e assim por diante, tá bom, pessoal? Beleza, então nós já sabemos disso. Então quer dizer que no eixo X eu tenho o dia. Agora percebam o seguinte, pessoal, tá? Que eu tenho aqui nesse gráfico, né? Duas representações. A temperatura, que é essa aqui dada em laranja, tá, pessoal? E essa tracejadinha aqui, tá, pessoal? Que é a umidade relativa do ar. E mais ainda, pessoal, percebam que neste gráfico eu tenho dois eixos Y, certo? Pessoal, o eixo Y da esquerda, ele está representando a temperatura em graus Celsius. Perceba então, pessoal, que isso aqui, ó, é 20 graus Celsius, 40 graus Celsius e 60 graus Celsius. Então o eixo da esquerda vai representar a temperatura. E o eixo da direita, ele vai representar então a umidade relativa do ar, tá, pessoal? Onde coincide o 20 aqui, coincide com esse 20. Só que isso aqui é 20 graus, isso aqui é 20%. Isso aqui é 40, aqui é 40, só que aqui é 40 graus, aliás, desculpa, aqui é 40 graus e aqui vai ser 40%. Beleza, pessoal? Bom, então nós temos essas informações. Vamos lá, pessoal. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, né, foi alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias o aviso ou os avisos, né, pessoal, foram emitidos corretamente? Pessoal, vamos entender aqui o que está acontecendo. No dia 1, pessoal, o dia 1 é essa situação aqui. Vocês concordam que esse aqui é o primeiro dia de observação? Tá aqui, ó, o primeiro dia de observação. O exercício está falando que no dia 1 foi feito o alerta cinza, que diz que a temperatura tem que ser inferior, tá, pessoal, a 10 graus Celsius e que a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%. Bom, pessoal, vamos analisar aqui então essa situação, certo? Bom, pessoal, lembrando aqui, tá, que nós temos a seguinte situação. O gráfico aqui amarelo representa a temperatura e esse tracejado em verde representa a umidade relativa do ar, correto? Bom, pessoal, então vejam que aqui, ó, no dia 1, que é essa situação aqui, né, eu tenho a temperatura abaixo, sim, de 10 graus Celsius, correto? Porque perceba que aqui é o 20, aqui é o 0, essa linha aqui, então, está dividindo 20, né, pessoal, aqui em duas partes, ou seja, aqui é o 10. Então, percebam que a temperatura está, sim, abaixo de 10 graus Celsius, beleza? E se nós olharmos também, tá, pessoal, para a nossa umidade relativa do ar, que é esse gráfico aqui em verde, percebam, tá, pessoal, que aqui agora eu tenho que olhar para o lado, tá, pessoal, direito, porque a umidade relativa do ar é esse eixo aqui da direita, beleza? Percebam, tá, pessoal, que ele está, sim, abaixo de 40%. O que faz, então, do dia 1, né, pessoal, o alerta cinza,
ser um alerta verdadeiro, beleza? Muito bom, pessoal. Então vejam aqui agora, tá, que vamos analisar, né, o dia 12, onde foi feito o alerta laranja. Bom, pessoal, no dia 12 nós temos essa situação aqui, ó, esses pontos e esses pontos aqui no gráfico, certinho? Bom, pessoal, diz o seguinte, que a temperatura deve variar, olha só, pessoal, a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30 graus, de 30%. Bom, pessoal, percebam que a umidade relativa, né, a umidade relativa, que é esse valor aqui, certo? Está aqui do lado direito, está sim abaixo de 30. Essa informação está verdadeira. Mas, pessoal, a temperatura para a gente no dia 12, a única informação que eu conheço, que eu consigo entender aqui em relação ao dia 12, é que a temperatura foi de, né, 40 graus. Perceba que a temperatura aqui, ó, pessoal, foi de 40 graus. Não dá para entender se no dia 12 houve uma variação entre 35 e 40 graus. O gráfico não nos dá essa informação. A única coisa que eu sei é que no dia 12 houve sim uma temperatura de 40 graus. Mas ele não mostra se houve essa variação de 35 para 40. Bom, se eu não consigo perceber isso no gráfico, então é óbvio que eu vou dizer que essa informação ela é falsa, beleza? Muito bem, pessoal. Bom, analisando aqui agora, tá, pessoal, o nosso dia 13, onde foi feito o alerta vermelho. Bom, pessoal, o dia 13, né, é esse dia aqui, onde eu tenho essas duas informações, correto? Fala que a temperatura será superior a 40 graus Celsius. Bom, pessoal, se nós olharmos aqui a temperatura, né, que é este gráfico em amarelo, percebam que este ponto ali, né, pessoal, ele está sim, né, acima dos 40 graus Celsius. Né? Percebam aqui que esse ponto amarelo está acima dos 40 graus Celsius. Perfeito. E a umidade relativa do ar, né, pessoal, ela deve ficar inferior a 25%. Pessoal, percebam que a umidade relativa do ar aqui, né, ela está nos 40%. Ou seja, né, pessoal, esse dia 13 aqui também, o alerta, ele foi emitido de maneira errada. Então, quer dizer que esse alerta 13 aqui, ele foi falso. Bom, pessoal, se o alerta 12 e 13 foi falso, então é óbvio que a opção correta, né, é a nossa letra A, ok? Onde apenas o alerta cinza foi emitido corretamente.